Boa noite, tudo bom? Muito bem. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos desencarnados que estão conosco. Estamos começando agora a nossa reunião pública desta quarta-feira. Gratos pela presença de tantos irmãos desencarnados a nos acompanhar, a nos ajudar, nossos benfeitores. E começaremos com uma prece inicial. Nosso irmão Glauco vai fazê-la para nós. Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, que cuida desse planeta, que cuida de todos nós. Rogamos que a espiritualidade benfeitora e diretora dessa casa, Centro Espírita Amparo dos Humildes, possa iluminar os trabalhos de hoje, que possamos ouvir com atenção as lições que o palestrante irá proferir na noite de hoje. Aproveitamos para agradecer a nossa vida, o nosso lar, nosso alimento. Que possa essa melodia e a nossa prece chegar em nossos lares, assim como dos nomes que se encontram no livro dos encarnados e desencarnados. Pedindo assim permissão para o início dos trabalhos. Assim seja. Assim seja. Obrigado. Muito bem. Sintonizados que já estamos, né? Nós vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Seguindo a nossa sequência normal nas quartas-feiras, vamos ler do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 8, Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras de doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado,
Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, em Paris, 1863. É uma lição bastante pesada, é um texto pesado, curto, né? É um texto bastante pesado. Me chamou a atenção duas frases que eu marquei aqui para comentar com vocês. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Esse livro foi escrito em 1857, mais ou menos. Acho que é isso mesmo. E está bem atual, né? Como está atual essa frase. E a diferença entre a intelectualidade individual e aquela do grupo, né? Do todo. O todo pode parecer menos intelectual que o indivíduo, mas, no entanto, o crescimento é compartilhado para todos. Muito interessante. Muito bem. Nós hoje temos um tema também muito legal, muito interessante, que é o despertar da consciência. Pode caber milhares de abordagens, né, Cleomar? Cabe muita coisa nesse tema, né? Mas, de fato, o despertar da consciência é algo que nos chama a atenção, né? E nós convidamos nosso companheiro Cleomar Barros. O Cleomar, ele hoje está em várias casas, né, Cleomar? Fazendo palestras de forma itinerante, né? E trabalha em nome da FEEGO também, né? Sempre assessorando a nossa federação. Então, está contigo a palavra, Cleomar. Fique à vontade. Você prefere o púlpito? Você prefere aí ou aqui? Pode pendurar? Pode, melhor. Ok aqui? Sim. Ótimo. Boa noite a todos, meus irmãos encarnados que aqui se encontram. Obrigado pelas presenças iluminadas e maravilhosas nesta noite. Saúdo também na pessoa do meu avô, que estava sentado do meu lado ali, que sempre nos acompanha em todas as palestras que a gente faz. É um compromisso dele estar sempre com a gente, nos auxiliando, nos dando a cobertura espiritual que a gente precisa. Peço também a iluminação dos mentores e mensageiros, trabalhadores de Jesus que operam nesta casa, para que nos intuam
da maneira mais adequada, para que a gente possa dizer para vocês hoje exatamente a palavra que vocês buscam, aquelas que vai trazer conforto, consolo, conhecimento aos vossos corações. O nosso ganho, o nosso bônus, que eu sempre peço em todas as palestras que a gente faz, o meu pagamento, é que vocês possam sair daqui um pouquinho melhor de quando chegaram. É o nosso prêmio, né? Por a gente estar aqui. O tema que o nosso irmão nos passou, ele é bastante amplo, abrangente, como você disse, e ele nos traz, assim, reflexões inúmeras. E eu vou buscar lá na Bíblia o que é que ela fala sobre o despertar da consciência, que é o tema nosso. Lá em Efésios, capítulo 5, 14 e 21, diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, reunindo o tempo, porquanto os dias são maus. Curiosamente, desde esses primórdios, nós somos chamados a acordar, a despertar entre aqueles todos que às vezes continuam adormecidos. O que nós viemos fazer nesse planeta? O que nós viemos quantas vezes nesse planeta que nós já reencarnamos aqui e às vezes a nossa evolução é tão miúda, tão pequena. Às vezes a gente reencarna quase que na mesma fase em que a gente deixou esse planeta. A gente retorna à parte espiritual, estuda, volta para cá com todo o conhecimento necessário para a gente apurar o nosso despertar da consciência, que está inteiramente relacionado com a nossa evolução moral e espiritual, e a gente não evolui. A gente faz aquilo que nossos pais fica amassando barro o tempo inteiro e não evolui. Ou quando a gente evolui, é muito pouco. O que significa esse tal de despertar da consciência? Ele significa um processo de autoconhecimento e compreensão de que é natural evoluir para o estado superior de consciência. Nós só viemos aqui para isso. Nós só viemos aqui para termos um despertar superior de consciência. Esse despertar também é um movimento que leva as pessoas a saírem de si mesmas para se verem com os olhos do outro. E a gente fazer a prática constante da empatia e colocar no lugar do outro, em todas as circunstâncias. Quando eu estou dizendo algo para o meu irmão, ou quando eu quero dizer alguma coisa para ele, é importante que eu meça as minhas palavras e me coloque no lugar dele. Como é que eu ouviria essas palavras que estão sendo colocadas para mim se eu estivesse do outro lado como ouvinte, como agredido, como ofendido, como humilhado, como negligenciado, como esquecido, como abandonado? Qual seria a minha reação? Porque às vezes a gente se esquece, humilha, negligencia, maltrata, diz palavras que não vão fazer o nosso irmão crescer em nenhum dos aspectos. Vão torná-lo, às vezes, de mal conosco, com raiva de nós, com ódio de nós. Então nós precisamos de ter essa preocupação com tudo que nós pensamos, falamos e fazemos. Se nós, antes de
fazermos qualquer uma das nossas atitudes, nós fizéssemos uma reflexão do que aquilo vai trazer de bom para o ambiente onde eu estou, para as pessoas com as quais eu me dirijo, talvez eu mudasse muita coisa do que eu penso, do que eu falo e do que faço. Com certeza. É porque na maioria das vezes a gente não faz essa reflexão interior para analisar, para avaliar com cuidado o que eu preciso fazer. Volto a repetir, nós só viemos neste planeta para evoluir o nosso espírito. Não foi para evoluir as nossas matérias e nem o material que a gente pensa que possui. Nem o nosso corpo, nem do nosso corpo nós somos donos. Nosso corpo não nos pertence. Nosso corpo mora onde? Aqui. E onde é que ele vai ficar? Aqui também. Mas o nosso espírito não mora aqui. Ele é um viajante desse planeta. Ele veio aqui e volta daqui. Volta para a sua pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Então a gente fica nesse processo de vai e vem, tentando apurar o nosso espírito, tentando melhorar os nossos valores, as nossas virtudes, tentando aprimorar a nossa moral interior, fazendo as reformas íntimas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Foi para isso que nós viemos aqui. E às vezes a gente tem a noção de que isso acontece quando algum dos nossos familiares desencarna e que nós temos aí a felicidade de receber uma correspondência sua, uma cartinha, um bilhete, uma mensagem, onde ele categoricamente sempre nos revela: não percam a oportunidade reencarnatória. Aproveitem todo o tempo que você dispõe na prática do bem, do amor e da caridade incondicionais. Eu me arrependo do tempo que perdi quando eu estava aí encarnado. Não se arrependam também. Faça os ajustes que você precisa, meu irmão, para a sua evolução. Isso está escrito na maioria das cartas dos nossos amigos, parentes que já se foram. São tantos os sinais, tantas as mensagens, tantos os recados, mas a gente continua adormecido. Às vezes a gente não desperta a nossa consciência para isso. E nós precisamos despertar essa nossa consciência. O que nós precisamos fazer? Na visão espírita, o despertar da consciência é uma transformação lenta, gradual e, consequentemente, inevitável. É inevitável evoluir, não tem como fugir disso. A única diferença entre nós e o Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá e outros líderes extremamente evoluídos, espíritos extremamente evoluídos, qual a diferença entre nós e eles? É que eles evoluíram mais rápido e a gente mais lento. Nós demoramos mais a evoluir. Mas talvez os nossos espíritos tenham a mesma idade espiritual. Mas eles aproveitaram mais do que nós. Mais rápido. Eles realmente aproveitaram o seu tempo e às vezes a gente não está aproveitando. Então, é também um processo de autoconhecimento e evolução. Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer até para ver como é que eu vou me apresentar aos meus irmãos. Qual é a minha face? Que face eu tenho? Eu preciso me conhecer. Conhecendo as minhas reações e as minhas atitudes e as minhas ações, eu sei como me posicionar diante dos meus irmãos sem magoá-los, sem ofendê-los, sem maltratá-los. Então, quando eu faço esse autoconhecimento, que é uma evolução que se dá através da superação de desafios, através
de vencer os maiores obstáculos que tem dentro de mim, os demônios que eu trago dentro de mim, os leões, as cobras, os lagartos e as serpentes que habitam dentro de mim, aqueles que às vezes me induzem à maldade, me induzem à prática de dizer o que eu não quero dizer, e por aí. Eu preciso dominar esses ímpetos e esses instintos que eu tenho, para não responder aquilo que normalmente a gente fala: eu não levo desaforo para cá. Leva, não custa nada levar. Ah não, aqui comigo bateu, levou. Não bate não, não bate de volta. Se você bate de volta, você está descendo ao mesmo nível do seu irmão que te agrediu, que te ofendeu. Então eu preciso superar esses meus desafios interiores. A minha luta não é contra o mundo, nem com o mundo e nem contra os meus irmãos. Com quem é a minha luta? Comigo mesmo. Porque sou eu que comando o meu destino. Sou eu que comando o meu pensamento. Sou eu que comando a minha voz e as minhas atitudes. Se sou eu que comando, eu não posso depender da ação e nem da atitude de ninguém para que a minha reação seja de uma forma ou de outra. Não. Se alguém me ofende, aliás, é importante lembrar, há 2025 anos atrás, Jesus já dizia o seguinte: quando alguém lhes bofetear a face direita, oferece também a esquerda. Quando alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, anda mais 2 com ele. Quando alguém te tomar a túnica, oferece também a capa. O que será que Jesus queria nos dizer com isso? Que eu não tenho por que reagir às ofensas, às humilhações. Eu tenho que aprender a contornar isso, a conviver com isso de forma harmoniosa comigo mesmo. Porque qualquer coisa, ou em qualquer circunstância em que eu revidar, eu estou rebaixando a minha energia exatamente na mesma altura do meu ofensor. Então, como é que eu estou despertando a minha consciência se eu continuo revidando da mesma forma? E esquecendo os ensinamentos. Quando alguém te esbofetear a face direita, oferece também a esquerda. Significa dizer, não reagir, não brigar, não devolver com a mesma moeda. Isso foi no tempo do talião, gente. Olho por olho, dente por dente. E nós ainda vivemos hoje nos dias do tempo do talião. Onde parou a nossa evolução? Onde nós fomos parar com essa evolução? Quais as características do despertar que a gente pode sentir? As pessoas, quando estão despertando a consciência, elas passam a perceber e se conectar com o universo. Conectar com o universo. O que é isso? É sentir a energia do universo. Sentir a natureza. Sentir a criação divina. Sentir o sol, a nuvem, as estrelas, os planetas, a chuva. Sentir os mares, a água, as plantas, os animais e os nossos irmãos de planeta. Quando eu passo a sentir essa energia, eu começo a despertar a minha consciência. O que mais que pode ser? E essa energia que a espiritualidade que está nesse plano nos auxiliando, ela é colocada à nossa disposição durante todo o tempo, mas as nossas vibrações não conseguem alcançar. Por quê? Por causa do nosso pensamento, por causa da nossa hipocrisia, por causa do nosso egoísmo. Isso não nos deixa elevar as nossas vibrações. Consequentemente, a gente não se conecta com esse todo que é o universo. Porque eu e Deus somos um, mas eu não consigo perceber isso. Nós somos criaturas do Criador. Nós temos a divindade dentro de nós.
mas a gente não consegue despertar essa divindade. Tamanha é a nossa preocupação, o nosso excesso de cuidado com as coisas desse planeta. Porque é exatamente o que fez os ajustes nas nossas vidas. Quando a gente encarnou, a gente tinha grandes propósitos. E eles foram sendo esquecidos pelo brilho dos metais, dos valores, das coisas que tem nesse planeta. A gente ficou cego, ficou surdo, consequentemente mudo. E aí a gente não consegue encontrar esse ponto onde a gente se perdeu. Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu me perdi? Onde é que eu estava quando eu esqueci das coisas que eu me comprometi lá no outro plano, que eu viria realizar aqui? Onde foi que eu me perdi nesse caminho? Eu preciso, nesse despertar da consciência, eu preciso de encontrar isso. Ele também é um processo natural e necessário, orientado pelas leis universais que regem o universo. Esse despertar da consciência, ele vem do universo para nós. E nós precisamos nos alimentar dele para a nossa evolução. O que eu preciso fazer? Ele ocorre quando formos solos férteis para ouvir, escutando a palavra, e ver, enxergando as coisas de Deus. São essas coisas que eu acabei de colocar. Sol, lua, universo, os planetas, tudo que tem neste planeta. Que passa por um processo de regeneração. E se eu não despertar a minha consciência, eu não tenho densidade espiritual para habitar no planeta regenerado. Lembra da veste nupcial? Está lá na palavra? Se eu não tiver a veste nupcial, eu não posso assistir esse desenvolvimento. Não posso. Olha só. E essa evolução, ela é solitária. Não depende de ninguém, só depende de mim. Às vezes isso que eu falo para vocês agora pode até ser um despertar. Mas é o máximo que nós podemos fazer. Porque você só vai conseguir isso com a sua reflexão, com o seu desenvolver. Isso é com você, não é com ninguém. Ninguém vai conseguir porque é só você que se conhece. Por isso a gente disse antes que depende do seu autoconhecimento. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Quais as práticas que podem me ajudar a despertar a consciência? Eu diria para vocês que a meditação é uma delas. O que meditar? É fazer reflexões sobre o eu, sobre o que sou, sobre o que tenho feito, sobre o que pretendo fazer. E aí eu vou falar um negócio muito interessante para vocês. Eu fiz umas contas esse dia e fiquei estarrecido. Eu gosto muito de contas, sabe? Cálculos e assim. Particularmente, eu faço orações 3 vezes ao dia, que giram em torno de mais ou menos, assim, orações fixas mesmo, no momento de meditação, em que eu paro tudo, agora mesmo, quando eu chegar em casa antes de dormir, eu vou fazer isso. Eu me ajoelho, ponho as mãos assim, como a mamãe me ensinou há muitos anos atrás, e faço a minha oração. É o meu momento de meditar. Aí eu faço um exame de consciência das coisas todas que eu fiz naquele dia. Fala assim, isso eu errei, eu não podia ter falado isso, eu preciso me corrigir nesse aspecto, eu estou muito nervoso com isso. Então eu faço uma reflexão para que o meu dia seguinte possa ser um pouquinho melhor que o dia que se foi. Aí então, essa oração dura não mais que isso. Aí no dia seguinte de manhã eu faço a mesma coisa. Agradeço a noite, agradeço o dia, bendiga ao Senhor por acordar, mais uma vez. Isso dura mais 5 minutos. Às vezes na virada do dia, às vezes no trânsito, em algum lugar, você também se lembra de falar um pouco com a espiritualidade. Aí eu pergunto para vocês, quantos minutos deu? 15 minutos. 5, né? 15 minutos. Aí eu fiz uma conta que eu fiquei estarrecido.
Eu tenho de tempo acordado aproximadamente 1080 minutos, que são as 14 horas, 15 horas, vezes 60, dá mais ou menos isso. Sabe quanto por cento a gente conversa com o Pai? 1,4% do nosso tempo é dedicado a isso. Eu fiquei estarrecido. A gente não fala com a espiritualidade. A gente só pensa no mundo físico, no mundo carnal, no mundo material. Aí a gente sai correndo para o trabalho e a gente se esquece de tudo. Pode ser que no trabalho a gente ainda consiga praticar algo do nosso conhecimento da doutrina, do nosso conhecimento fraterno, da nossa irmandade com os nossos irmãos, no tratamento que você passa com ele, no respeito que você tem com ele, na forma que você conduz as coisas do seu dia a dia. Às vezes também é um processo de oração, é um processo de intercâmbio com o plano, e que você recebe informações e você traduz aquilo com os seus irmãos. Mas normalmente às vezes não é assim. Então a gente pergunta, essa meditação minha tem sido quanto tempo mesmo por dia? 1,4% é muito pouco. É muito pouco. Às vezes, quando ainda brincando esses dias com uma fala parecida com essa, eu disse assim, olha só. Quando nós dois, eu e o André, temos amizade de algum tempo, né, André? A gente conversa bastante e tudo, isso começou nos trabalhos lá da federação, a gente estreitou o nosso relacionamento. Hoje nós temos muita confiança um no outro, né? Ao ponto de você marcar a palestra, eu saio de onde eu estiver e venho aqui cumprir o compromisso, que eu tenho um compromisso contigo, né? Em responsabilidade ao trabalho que você dirige aqui, mas também com o meu trabalho na espiritualidade, né? Na evangelização. Então a gente criou uma certa afinidade, porque a gente conversa muito. Eu pergunto assim para vocês, qual é a nossa afinidade com Deus? Pelo tanto que a gente anda conversando com Ele. Porque você só consegue ter afinidade com quem você tem relação próxima. Porque daqui a pouco a gente fala, oh Deus, ele pode virar para mim e falar assim, mas quem é você? Eu nunca ouvi sua voz. Quem é você que me chama dessa forma aqui? Onde você estava, meu irmão, meu filho perdido? Eu te deixei aí para você evoluir, para a gente ter contato, para você aprender os meus ensinamentos que eu levei a você através de Jesus, o meu filho querido. E o que você aprendeu para efetivamente estar aqui agora me chamando de meu Deus? Isso é muito sério. Qual a afinidade que eu tenho com Deus? Qual a afinidade que eu tenho com Jesus? O que eu tenho feito para estreitar esse meu relacionamento nesse primeiro processo que me levaria ao despertar da consciência, que é a meditação, que é a oração? O que eu tenho feito? Aí você me diz, mas nós vamos passar o tempo inteiro orando? Não, às vezes não. Mas você precisa estar o tempo inteiro lembrando de Deus, isso sim. Em tudo que você for fazer, lembra de Deus e agradece. Quando você for tratar com o seu irmão, tu faz a empatia. Ali tem uma divindade dentro daquele meu irmão. Deus está dentro dele também. Como é que eu trato o Deus que está dentro daquele meu irmão? Qual o respeito que eu tenho por esse Deus que mora dentro dele também? Como é que tem sido a minha postura diante desse Deus que está dentro desse meu irmão? Com qual respeito eu trato esse meu irmão? Com qual carinho, com qual atenção, com qual amor eu trato Deus que mora dentro de você? Qual? Eu preciso reflexionar para despertar a minha consciência. Não tem jeito de ser diferente. Senão eu vou continuar no mesmo estágio em que eu me encontro. O que pode me ajudar também disso? Dessa reflexão. Eu preciso parar e pensar. Não tem jeito. De acordo com o Espiritismo, a Terra já está em processo de regeneração. Já entramos no tubo da regeneração. Os problemas que acontecem já no nosso planeta, fisicamente, já nos caracteriza isso.
Dizem que nós estaremos num planeta regenerado por volta de 2057, segundo Emmanuel. Chico também falou isso através da fala de Emmanuel. Como será a regeneração da Terra? Ocorreu, está ocorrendo e ocorrerão muitas mudanças físicas. Muitas mudanças físicas. Nós já estamos acompanhando isso? Já. No planeta inteiro, mudanças físicas. Olha como andam as chuvas no nosso país. Onde não chovia, chove demais. Onde chovia muito, não chove mais nada. Mudou tudo. O clima mudou. A reação das pessoas mudou também. Curiosamente, mudou muito. E essas transformações do processo também de desencarnação e reencarnação também vão acontecer. Quais serão os novos critérios? Nós não sabemos, não vão acontecer. A humanidade caminha para a regeneração das consciências, do despertar das consciências. Se eu não despertar a minha consciência nessa direção que a gente acabou de falar, eu não tenho passaporte para ir habitar nesse orbe regenerado. Não tem. Não tem visto. Eu posso até ter o passaporte, que é o meu espírito, que poderia estar habitando nesse orbe, mas às vezes ele não vai porque ele não tem o visto. Qual é o visto? O despertar da consciência. É a minha evolução moral e espiritual. A Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações onde o mal predomina. E passará a ser, com a regeneração, um lugar onde o bem vai predominar. Vai ser um lugar muito bom de se viver. Nós precisamos ser candidatos, porque nós temos a oportunidade, porque nós ainda estamos aqui no lugar onde se podem processar as mudanças do nosso espírito. Nós não estamos do outro lado. Às vezes, muitos dos nossos irmãos, até próximos, que já estão no outro plano, não vão conseguir reencarnar no regeneração. Não tem densidade moral para estarem aqui. Às vezes vão estar num planeta similar à Terra, que é de provas e expiações, ou às vezes vão descer para um planeta primitivo. Muitos daqui poderão, às vezes, estar ou ir reencarnar nesse, ou outros que já desencarnaram, que também poderão estar reencarnando nos orbes primitivos. Então, como a humanidade pode contribuir para a regeneração dessa Terra? Buscando a espiritualização. Como que eu posso fazer isso? Despertando a minha consciência e o meu espírito para essa nova etapa que nós vamos viver. Eu não posso perder essa oportunidade, ela é única. Nós somos privilegiados de estarem aqui em um momento em que nós estamos vendo se aproximar o planeta de regeneração, o orbe de regeneração. Nós estamos sabendo que ele está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Me tornar candidato, estudar muito para essa prova, ser aprovado nesse teste e ir habitar lá. Eu preciso ter um cadastro muito bom para ser aprovado, para alugar uma casinha nesse orbe. Como é que eu vou fazer esse cadastro? Despertando a minha consciência. Só assim. Não tem outro jeito. Quem previu isso, esse processo de regeneração na Terra? Francisco Xavier. Ele disse que o planeta terá essa nova cara, que é a regeneração, entre os anos de 2057 e 2060, né? E o Emmanuel também afirmou que seria, então, no ano de 2057, onde, por volta disso, né? 2057 para 2025 são 27 anos, né? Não. O quê? 25 mais 20 daria 45, né? Não, 32 anos, né? 32 anos. Com certeza, nenhum de nós vai estar aqui, né? Mas nós podemos estar preparados para reencarnar aqui. Vamos fazer essa aposta? Vamos estudar para isso? Com afinco? Que nem quando a gente estuda para fazer um concurso por aqui afora, nós precisamos voltar a habitar nesse planeta que é nosso. Amém?
Meus irmãos, agradeço imensamente a atenção de vocês, encarnados, agradeço também a atenção do meu avô, obrigado pela sua presença com seus amigos. Obrigado, André, pelo convite. A vocês que estão também, vão nos assistir, muito obrigado pela sua audiência, por você ter também estado atento aqui ao que nós falamos. Espero que esse despertar possa surgir, então, nessa noite. Amém? Divino que habita em mim, saúde divino que habita no coração de cada um de vocês. Assim seja. Assim seja. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Obrigado. Muito bem. Sintonizados que estamos, vamos à segunda etapa da nossa noite, da nossa reunião. Convido a nossa irmã Lorenza para coordenar o passe. E o nosso irmão Esdras para nos acompanhar com a música maravilhosa, né? Então, neste momento, sintonizados com essa energia dessa palestra, que possamos sair daqui melhores que chegamos e que a gente possa despertar, né? Que seja o começo do nosso despertar. Então, que cada um possa sintonizar com o alto, para que a gente possa abrir nosso coração e ouvir mais as mensagens que sempre elas chegam até nós, para que a gente possa despertar a nossa consciência e às vezes a gente não está ouvindo, ou às vezes a gente está tão dispersos que a gente não observa e não ouve os sinais, que a gente possa então ficar atento e sintonizar com o Pai e criar essa intimidade para que a gente possa iniciar o nosso despertar, que nunca é tarde, né? Sempre estamos aqui, aproveitar esse tempo de estarmos aqui encarnados para que a gente possa evoluir.
Mantendo-nos sintonizados, vamos fazer nossa prece de encerramento. Mestre querido, Mestre Jesus, que está conosco, está a nos orientar, está junto conosco nessa caminhada. Agradecemos pelo momento que tivemos de aprendizado, de sintonia, de amor. Agradecemos porque temos a oportunidade de levar o conhecimento e o amor que recebemos para nossos irmãos menos agraciados. Fortaleça-nos nessa caminhada e permita que multipliquemos o conhecimento que chegou, multipliquemos o nosso esforço e sejamos capazes de realmente sermos arautos, defensores do vosso Evangelho, da vossa boa nova. Abençoa-nos neste momento, permita-nos encerrar assim a nossa reunião pública de hoje. Que assim seja. Pelas águas eu anseio, Deus, por viver em tua presença como amado filho teu. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu, Senhor, és o bom tesouro que ganhou meu coração. Pelas águas eu anseio, Deus, por viver em tua presença como amado filho teu. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu, Senhor, és o bom tesouro que ganhou meu coração. Instrumental.
essa alegria dos sons. Uma musiquinha espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, mais um pouquinho, mais umazinha. Qual delas? Qual dessas Ave Marias? Não. Hã? Qual Ave Maria? Tem? Primeira? Então tá. Essa?
impressão que tinha outra pessoa cantando comigo. Ou não sei. Estava com a sensação de que tinha outra voz. Eu estava aí tranquilo, né? Paz, tranquilo. Não, mas hoje você usou toda a sua potência. É porque eu senti que estava podendo, né? Nossa Senhora! Hoje foi mais que os outros dias. Hã? Qual? Grande. Olha o que você me faz. Ah, é? Olha o que você me faz. Meu Deus, meu maravilhoso. Você acha que era só eu que ia pra chorar? Os outros têm que chorar junto. Pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhão, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Chega de nós. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.